Então, pessoal, o que nós vamos ver hoje é a página 51, a partir do exercício 3, tá? Uma pessoa está na janela de um apartamento e joga de cima para baixo, uma chave de cima para baixo com uma velocidade de 2 metros por segundo. Sabendo que o apartamento está a 7 metros do solo e que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade com que a chave atinge o solo. Desconsidere a resistência do ar. Bom, vamos usar como referência essa figura que está aqui na questão 4. Então, o que, que acontece? Essa pessoa está no apartamento aqui e joga para baixo uma chave com essa velocidade de 2 metros por segundo. O que, que acontece? Qual que é a nossa referência? A nossa referência é que a trajetória é positiva, relacionando ela vertical e para cima. Certo? Então, tudo que está no sentido contrário dessa trajetória, desse referencial de deslocamento, de posição, tem sinal negativo, tá? Então, essa pessoa que se encontra a 7 metros do solo, nesse apartamento, essa posição inicial dela é 7 metros. A origem, para nós, é o plano de referência, que é o solo. Então, observe, como o movimento é para baixo, a velocidade inicial é negativa. Por quê? Volto a afirmar, porque o referencial é para cima. O referencial é de baixo para cima. E essa chave está vindo de cima para baixo. Então, essa velocidade inicial é negativa. Além disso, a chave está saindo da posição 7 metros em direção à posição 0. Logo, seu deslocamento vai ser de ΔS igual a S0, S menos S0, que S é a posição final dela, que é 0, menos S0, que é 7. Então, por que, que ela executa um deslocamento de menos 7 metros? Porque ela está deslocando no sentido contrário do referencial adotado. O referencial é sempre para cima, tá? E essa chave está caindo. Como não foi dada a variável tempo, eu calculo a velocidade com que ela chega no solo pela equação de Torricelli. Lembrando que esse menos 2G aqui, esse sinal de menos, é justamente porque a aceleração da gravidade é vertical e apontada para baixo, e o referencial nosso, vou insistir nisso o tempo todo, é para cima. Certo? Aí é só substituir. Meu ΔS, que é menos 7, minha velocidade inicial, que é menos 2, porque ela está no sentido contrário da trajetória, certo? Mas como vai estar ao quadrado, o resultado aqui vai dar positivo. E aqui, como eu estou multiplicando duas grandezas com sinal negativo, o resultado também dá positivo. Então, observe, qual que é o deslocamento? 7 metros no sentido contrário da trajetória. Menos 7, porque eu considerei a posição inicial S0 igual a 7 e a posição final S sendo o solo, a referência. V0 é negativo por quê? Porque ela está sendo lançada para baixo, o movimento é para baixo, contrário do movimento da trajetória. E menos 2G ali na fórmula, porque a aceleração da gravidade tem direção contrária do sentido adotado na trajetória. Então, substituindo tudo, ó, vai dar 4 aqui, esse produto aqui dá 140, ficou beleza, né? Raiz quadrada de 144. Essa chave chega ao solo com uma velocidade de 12 metros por segundo. Então, sempre lembrando, vou até voltar um slide aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Olha lá, ó, sempre lembrando disso, ó. A trajetória vertical, ela tem orientação positiva para cima. Então, tudo que está no sentido contrário da orientação dessa trajetória tem sinal negativo, tá?
O 4. O 4, para eu poder fazer a movimentação dessa trajetória dessa bolinha aí, eu gastei quase 2 horas, porque eu quis deixar de um jeito que desse para a gente entender legal o exercício. Então, do terraço de um prédio, uma bolinha é lançada verticalmente para cima. Após 4 segundos, ela passa novamente pelo terraço e segue caindo por mais 1 segundo até atingir o solo. Desconsiderando a resistência do ar, e dado que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade de lançamento, ou seja, a velocidade inicial dela. Tá? Bom, vamos entender uma coisa aqui, ó, antes de eu virar a página. Eu não considero a resistência do ar. Então, a única força que age sobre a bolinha que foi lançada para cima é a força-peso. Então, a aceleração que esse corpo está submetido é a aceleração da gravidade. Como eu não tenho resistência do ar, a velocidade com que essa bolinha passa por esse ponto aqui, ó, no parapeito, no terraço do prédio, é a mesma na qual ela foi lançada. Então, fiz um esqueminha aqui, ó. A bolinha está aqui. Ela vai ser lançada com uma velocidade V0, que vai ser igual à velocidade no qual ela vai passar pelo ponto de queda de novo, tá? Foi lançada para cima com uma velocidade V0 qualquer. Deixa eu só mudar um negócio aqui. Só mudar uma coisinha aqui. V0. E aqui ela passa com uma velocidade menos V. Ó, lancei a bolinha, tenho que imprimir uma velocidade para ela, uma velocidade V0 qualquer. Dependendo do valor dessa velocidade com que eu lanço, isso vai determinar a altura que ela atinge. Porém, sempre quando ela atinge a altura máxima, a velocidade final dela é 0. Então, ela foi lançada com uma velocidade V0 para cima, atingiu a altura máxima e voltou a descer de novo. Certo? Então, no instante que ela passa pelo ponto de lançamento, ela passa com uma velocidade em módulo igual à velocidade de lançamento. Só que aqui agora o que acontece? Ela vai passar com uma velocidade de sinal contrário, mas o valor numérico é o mesmo. Por que a velocidade tem sinal contrário? Porque eu estou contra o sentido da trajetória. Subindo o movimento é retardado, descendo o movimento é acelerado. Tá? Porém, o que eu tenho? Eu tenho que essa velocidade menos v aqui corresponde à velocidade no qual a bolinha foi lançada. O que o exercício quer? A velocidade de lançamento. Ou seja, ele quer a velocidade v0. Então, como é que eu vou calcular essa velocidade v0? Olha só, o módulo da velocidade com que a bola passa pelo terraço, né? Essa velocidade aqui, é igual ao módulo da velocidade no qual ela foi lançada. Ou seja, a velocidade v é menos v0. Por quê? Porque ela sobe com uma velocidade desse ponto do terraço aqui, ela é lançada para cima com uma velocidade v0, atinge a altura máxima e na hora que ela começa a voltar, como eu não tenho resistência do ar, como a distância que ela percorreu subindo é a mesma que ela vai percorrer descendo, na hora que ela chega nesse ponto de lançamento, ela passa por esse ponto com a mesma velocidade que ela foi lançada, porém com sinal contrário. Porque a referência positiva é para cima. Então, olha lá, o módulo da velocidade com que a bola passa pelo terraço é igual ao módulo da velocidade com que ela foi lançada. Logo, V igual a V0. Então, eu posso substituir aqui, ó. V igual a V0 menos GT, onde a velocidade V é a velocidade V0 com sinal negativo. V0 eu vou calcular aqui também. A aceleração 10, o sinal de menos aqui é para indicar referência, né? Referência para cima.
E isso tudo aqui, ó, isso tudo, tá? Deixa eu voltar tudo. Isso tudo aqui, ó. Opa, voltei demais. Isso aqui, subir, atingir a altura máxima e começar a descer até chegar ao ponto de lançamento, isso tudo durou 4 segundos. Então, como eu quero calcular a velocidade inicial, eu jogo esse V0 para o segundo membro, ele vai negativo, por isso que dá menos 2V0 no primeiro membro. Menos 40 é esse produto aqui, de menos 10 por 4. Passando menos 2 dividido menos 40, a velocidade no qual ela foi lançada é de 20 metros por segundo. Essa velocidade de 20 metros por segundo, que ela chega nesse ponto aqui, referente ao terraço, à altura do terraço, corresponde agora à velocidade inicial para ela percorrer esse resto de altura que ela tem até chegar ao solo. Então, a velocidade V com que ela chega no ponto de lançamento corresponde agora à velocidade inicial para ela acabar de percorrer a altura H do prédio, intervalo de tempo de 1 segundo. É isso que ele quer a altura H do prédio agora. Bom, como é que nós vamos calcular isso? O que vai acontecer agora? Ó, ela vai demorar mais 1 segundo para chegar na parte de baixo, no solo, né, no prédio. Aí o que acontece? Podemos, o que eu acabei de falar, ó, podemos considerar que a velocidade V com que a bola passa pelo terraço, né, essa velocidade V aqui, ó, corresponde à velocidade inicial da bolinha a partir desse ponto, né? Que ela chega com a mesma velocidade com que ela foi lançada. Mas agora a gente esquece dessa primeira parte aqui. O que importa para a gente agora é o movimento dessa bola a partir do ponto no qual ela passa pelo terraço e demora 1 segundo para chegar até o solo, tá? Então, o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular essa altura H, considerando essa altura como a variação do deslocamento da posição inicial no qual encontra essa bolinha até a posição final, que é o solo. Certo? Então, essa altura H é essa variação do deslocamento aqui, onde S0 é a posição inicial dela, que corresponde a esse ponto no terraço, e S é zero, que é o ponto relacionado à referência que é o solo. Logo, S0 é a altura do prédio. Certo? Então, observem, ó, podemos considerar que a velocidade V com que a bola passa pelo terraço corresponde à velocidade inicial da bolinha. Assim, a posição S0 corresponde à altura do prédio e a posição final S é o solo. Então, é só jogar na relação, na função horária da posição, né, no movimento uniformemente variado. S igual a S0 mais V0T menos GT quadrado sobre 2. O sinal de menos aqui é para indicar essa orientação. Tá? Minha trajetória é orientada para cima, por isso que é menos 20 aqui, tá? A bolinha está descendo. Está no sentido contrário da orientação da trajetória. Então, ó, S0, que é o solo, S0 eu calculo, que corresponde à altura do prédio. V0 é menos 20, o tempo que ela levou para executar isso foi de 1 segundo, menos G, que é 10, 1 ao quadrado, sobre 2. Então, ó, resolvendo essa fração aqui, dá 10 sobre 2, 5 aqui. Tá? Ah, mas está 20 mais 5. Porque inverteu, né? Jogou tudo para o primeiro membro, a propriedade é reflexiva. Então, esse prédio, ele tem uma altura de 25 metros. Beleza? Exercício 5, louco, já o 5. O gráfico a seguir representa a velocidade de um objeto lançado verticalmente para cima. Essa análise desse gráfico é muito boa, porque não é só porque a reta está descendo que isso daí não vai representar o movimento em questão. O que tem que ficar claro aqui é o seguinte: o gráfico da velocidade em função do tempo não determina o tipo de trajetória. O texto está determinando o tipo de trajetória. É uma trajetória vertical de um objeto lançado para cima. E ele pede para desprezar
a ação da atmosfera, ou seja, pede para desprezar a resistência do ar. Então, as opções aqui, elas são suficientes para a gente analisar o exercício através do gráfico. Ó, antes de responder qualquer uma dessas afirmativas, eu vou fazer uma análise gráfica aqui. Esse meu diagrama é um diagrama de velocidade em função do tempo. Então, ele permite eu determinar o tipo de movimento que eu tenho associado aos intervalos de tempo. Certo? No intervalo de tempo no qual a minha reta decrescente passa de 20 para 0, o movimento é retardado. Se eu calcular a área aqui dentro, eu calculo a distância que esse corpo percorreu até atingir a altura máxima. Neste ponto de cruzamento da minha reta com o eixo dos tempos, significa que o corpo atingiu a altura máxima, porque a velocidade dele aqui para t igual a 2 é 0. E a partir de 2 ele está voltando. É isso que esse diagrama está representando, esse diagrama de velocidade em função do tempo, onde está inserido nele essa reta inclinada da velocidade. Ou seja, isso é o gráfico de uma velocidade. Então, vamos analisar o que está acontecendo. Ó. O objeto atinge 2 segundos após o lançamento o ponto mais alto da trajetória. Vamos analisar. Em lançamentos verticais para cima, enquanto o corpo tem velocidade diferente de 0, é porque ele está subindo. Então, no movimento de subida, enquanto a velocidade dele não é 0, ele está subindo na trajetória. Quando que ele atinge a altura máxima? Na hora que ele para. Ele para e inverte o sentido do movimento. Então, ó, se eu fizer uma análise aqui relacionada a par ordenado, este ponto aqui sobre o eixo horizontal, ele tem abscissa 2 e ordenada 0, porque está sobre o eixo horizontal. A abscissa corresponde ao tempo, ordenada corresponde à velocidade. Então, neste ponto aqui, ele atinge a altura máxima, ou seja, nesse ponto aqui a velocidade dele zera e ele atinge a altura máxima. Então, a afirmação A é verdadeira. Olha lá, em 2 segundos a velocidade é nula, o que corresponde ao ponto mais alto da trajetória. Então, ó, neste ponto aqui, V igual a 0. Quanto que ele andou para atingir essa altura máxima? Ele deslocou o que está relacionado à área desse triângulo aqui, ó. E é o que ele fala na letra B. A altura máxima atingida pelo objeto é de 20 metros. Então, o que eu tenho que fazer? Para saber se essa afirmação está correta ou não, eu tenho que calcular a área da região formada pelo gráfico da velocidade no intervalo de 0 a 2 segundos. Então, ó, eu tenho um triângulo ali, ó lá, correta. Por que correta? Porque o deslocamento, neste caso, ele pode ser calculado pela área do triângulo do intervalo de 0 a 2, aquele triângulo ali, ó. Então, na hora que eu calculo a área desse triângulo, que é a base 2 vezes a altura 20 dividido por 2, a distância que ele percorreu para atingir a altura máxima foi de 20 metros. Aí o que acontece? Ele percorre 20 metros para atingir a altura máxima, a velocidade dele zera, ele retorna percorrendo uma distância de 20 metros também. Só que aqui, nessa parte de cima, o movimento é retardado. Porque ele passa de uma velocidade 20 para uma velocidade 0 em 2 segundos. E, em relação a essa área aqui, o movimento é acelerado. Porque tem que voltar, né? Como não há resistência do ar, ele volta ao ponto de lançamento com a mesma velocidade em módulo no qual ele foi lançado. Agora, por que no caso aqui a minha velocidade em 4 segundos tem sinal negativo? Porque a partir do momento que ele atinge a altura máxima e começa a voltar, a velocidade está com sentido contrário da orientação da trajetória, que é para cima.
Aí na letra C ele fala: o deslocamento do objeto 4 segundos após o lançamento é 0. Correto. É fácil de entender. Ele voltou para o mesmo lugar no qual ele foi lançado. Deslocamento é a variação entre a posição final e a posição inicial. Correto? Então, se ele volta para o mesmo lugar de onde ele partiu, o deslocamento é 0. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte: a distância percorrida é a soma do que ele gastou para subir e do que ele gastou para descer. O deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Ele volta no mesmo lugar que ele saiu, então o deslocamento é 0. Eu até separei a área do gráfico aqui, ó, antes de ler a resposta. Essa área de cima aqui é igualzinha à área de baixo. Então, uma cancela a outra. Então, dá um deslocamento 0. Olha lá, correta. Em um lançamento vertical, pontos à mesma altura têm a mesma velocidade, porém com sinal contrário. É o que ocorre de 0, ocorre em 0 e 4 segundos. Portanto, o deslocamento é nulo. Para voltar, ele percorreu a mesma distância que ele desenvolvida por ele na ida. A distância percorrida na ida é a mesma na volta. Ou seja, ele chega no mesmo ponto. Então dá um deslocamento 0. Tá? Aí na letra D, a aceleração do objeto permanece constante durante o tempo observado, beleza, é a aceleração da gravidade, ela permanece constante. E é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Não, é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Porque a aceleração ela é vertical e orientada para baixo. A trajetória ela é vertical e a orientação positiva dela é para cima. Então, são vetores com a mesma direção em sentidos contrários. A gente relaciona tudo à orientação da trajetória. Tá? Então, o erro aqui está no sinal. A referência de sinal adotada, pela referência de sinal adotada, a aceleração vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. E, finalmente, na letra E, a velocidade inicial do objeto é igual a 20 metros por segundo. Vamos ver? A gente tem que calcular. A gente pode calcular ou analisar diretamente do gráfico. Onde que a minha reta começa no gráfico? Ela começa no eixo vertical no valor 20. Ou eu posso calcular isso, não tem mistério se eu calcular. Ó. No gráfico, o ponto inicial, V0 igual a 20. Se eu quisesse fazer o cálculo dessa velocidade inicial, eu poderia analisar essa velocidade da seguinte maneira, ó, V igual a V0 menos GT, certo? V é 0, V0 é calculo, menos 10 vezes 2, que é o intervalo de tempo. 20 metros do mesmo jeito. A análise visual aqui direta é que no eixo vertical, que corresponde ao eixo das velocidades, o gráfico parte de 20. Então, a velocidade inicial desse corpo é de 20 metros por segundo. Tranquilo? Questão 6. Um corpo A é abandonado de uma altura de 180 metros sob ação exclusiva da gravidade. Então, o corpo A ele está relacionado a uma queda livre. Soltei e ele começa o movimento. A queda livre, que relaciona corpo abandonado, tem velocidade inicial igual a 0. Cuja aceleração pode ser considerada 10 metros por segundo ao quadrado. Do mesmo ponto, outro corpo B é abandonado 2 segundos mais tarde. Nesta queda de 180 metros, a máxima distância entre A e B é de quanto? Bom, então o que eu tenho que analisar aqui? Eu tenho que analisar quanto tempo gasta o corpo A para percorrer esses 180 metros.
A partir do momento que eu calculo esse tempo que o corpo A gasta para percorrer essa distância de 180 metros, eu tiro 2 do tempo para calcular o deslocamento do corpo B. Por quê? Porque o corpo B é abandonado 2 segundos mais tarde. Então, ele tem um atraso de 2 segundos em relação ao corpo A. Se os dois corpos tivessem sido abandonados da mesma altura, num local onde a resistência do ar é nula, eles iam chegar no solo ao mesmo tempo. Então, eu não ia ter diferença de distância entre os dois. O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: abandona o corpo A chega no solo, num tempo t qualquer. Num tempo T menos 2 depois, o corpo B é abandonado. Então, vai ter uma diferença de distância entre eles. Essa diferença de distância está relacionada à distância do corpo B relacionada ao solo, que é o 0, e do corpo A relacionado ao solo, e do corpo B, do tanto que o corpo B está faltando para chegar no solo. Então, observem. A distância será a maior possível quando A chegar ao solo. Só que tem uma coisa. Eu tenho que calcular esse tempo, porque, de repente, por exemplo, o corpo A gasta 2 segundos para chegar no solo. E o corpo B é lançado 2 segundos depois. A diferença de distância entre eles é 180 metros. Mas não é isso que vai acontecer. Porque eu vou calcular a distância, o tempo que o corpo A levou para chegar no solo, que vai dar um tempo maior que 2 segundos. E 2 segundos depois eu abandono o corpo B. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O corpo A bateu no solo, 2 segundos depois esse aqui começou a descer. Então, ele vai ter um tempo para percorrer essa distância. Certo? Ele vai ter um atraso para percorrer essa distância. Então, a distância será a maior possível quando o corpo A chegar ao solo. Assim, primeiro é necessário determinar o tempo para A chegar no solo. Vamos entender o que está acontecendo. Como é que calcula esse tempo que o corpo A leva para chegar no solo? Através da função horária da posição. SA igual a S0A mais V0A vezes T menos GT quadrado dividido por 2. Onde SA é 0, é o solo. Certo? A posição inicial do corpo A é a altura que ele se encontra, 180 metros. A velocidade inicial do corpo A é 0, por quê? Porque ele foi abandonado, é queda livre. O tempo T eu vou calcular, isso menos 10 vezes T ao quadrado dividido por 2. Como esse produto aqui dá 0, eu não levo ele em consideração, certo? Então, vou ter 0 igual a 180 menos 5t quadrado. Aí eu jogo 5t quadrado para o segundo membro, do segundo membro para o primeiro membro, ele vai positivo, divido 180 por 5 dá 36, tiro a raiz quadrada, esse corpo A leva 6 segundos para atingir o solo. 2 segundos depois o corpo B vai ser lançado, ou seja, o corpo B é solto 2 segundos após A ter começado a cair. Então, é necessário encontrar onde B estará 4 segundos após 4 segundos de queda. Então, vocês estão me entendendo o que acontece? O A foi lançado, atingiu o solo em 6 segundos. Mas esse tempo que A levou para atingir o solo, que é de 6 segundos, nesse intervalo de tempo, 2 segundos depois que A começou a cair, B foi abandonado. Então, B está com atraso de 4 segundos em relação ao corpo A. Então, a distância onde B vai se encontrar após A ter lançado é a distância relacionada a esse intervalo de tempo de 4 segundos. Aí como é que eu calculo isso? A posição de B dentro desse intervalo de tempo de 4 segundos é a posição inicial dele, que também é 180 metros, mais V0B vezes T menos GT quadrado dividido por 2. Onde?
S0B é 180, que é a posição inicial do corpo B. A velocidade inicial dele é 0, porque ele também foi abandonado, vezes 4, que é o tempo, né, que ele vai percorrer, na diferença do tempo que A leva para chegar no solo, e esses 2 segundos que ele é lançado mais tarde, menos 10 vezes 4 ao quadrado dividido por 2. Então, ó, isso aqui não considera produto nulo. Então, vai ficar 180 menos 80, porque aqui vai dar 160 dividido por 2. Ou seja, após A ter atingido o solo, B vai se encontrar numa posição de 100 metros em relação a A. Então, essa é a máxima distância entre A e B, é a distância de 100 metros. Eles poderiam ter chegado junto? Sim, poderia ter chegado junto. Só que, para os dois chegarem junto, A sendo abandonado, B tinha que ser lançado. Tá? Eu abandono A, 2 segundos depois eu jogo B. Então, para chegar junto, eu tenho que ter uma velocidade inicial em B, diferente de 0. Ou seja, não pode ser queda livre para o corpo B para chegar junto, tá? Aqui não chega junto. Por quê? Porque os dois são abandonados, o A é abandonado, 2 segundos depois o B é abandonado. A maior distância entre eles é quando o corpo A está no solo e o corpo B está percorrendo essa distância 2 segundos depois. Então, como A levou 6 segundos para chegar no solo, eu tenho que saber onde B vai estar 4 segundos depois. Certo? Então, vai estar uma distância de 100 metros. Beleza, gente? Ó, eu não vou entrar nesse assunto aqui, ó. Tem uma atividade aqui, a partir de agora é sugestão, tá? Quem quiser fazer, não precisa entregar. Do 9 ao 12, para dar uma treinada, vale a pena. Quem quiser, eu mando. Depois eu vou fazer o seguinte: hoje eu não vou ter tempo, mas depois eu mando a resolução para vocês. Vou até anotar aqui. Eu mando a resolução para vocês desses exercícios que eu estou sugerindo, tá? Então, gente, ó, reforçando aqui, na quarta-feira, então, das 2h10, das 2h20 às 13h10, eu vou dar esse teste para vocês, vale 5 pontos. É muito importante fazer, tá? Porque é ponto naquela nota, naquele total de 30 pontos que eu tenho para distribuir. Então é importante fazer, porque eu já dei um trabalho valendo 15, já entreguei para vocês trabalho valendo 15, que é para entregar dia 27, mais esses 5 pontos agora de quarta-feira. E esse teste, ele vai ser bom até para mim, para eu poder me familiarizar com a plataforma, tá? Independente de vocês estarem fazendo o teste lá na plataforma Estudos, a gente vai ter que manter contato aqui no Meet. Então, às 2h20, entrem no Meet como se fosse uma aula normal. Só que vocês vão estar fazendo o trabalho e eu vou estar aqui online, tá? E depois, na aula das 3h25 em diante, a aula normal, e eu quero ver se eu termino essa apostila até segunda-feira, tá? Na quarta-feira que vem tem prova, mas a gente conversa na segunda a respeito disso. Beleza, gente? Então é isso. Tá? Quem de repente tiver dúvida no exercício, me manda um e-mail, que depois eu resolvo o exercício nas nossas aulas online. Beleza? Então, um abraço para todo mundo, pessoal. Bom descanso aí. Até quarta-feira. Um abraço, Gustavo, Marcela. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau, tchau, Maria Eduarda. Falou. Falou, gente. Um abraço para vocês.